Olá, Daiane. Eu não fiz agora nenhum slide, né? Não tenho feito assim necessariamente slides para tratar um pouco sobre esse livro do Milton Santos, A Urbanização Brasileira. Mas a gente pode ter um momento síncrono, como também a gente pode ter um momento direcionado para algumas coisas que você esteja vivendo. Às vezes eu me sinto um pouco, vamos dizer assim, solitário na disciplina. Então é muito importante o feedback de coisas que você entendeu, gostou, ou até mesmo que gostaria de aprofundar, ou coisas que você está trabalhando, por exemplo, se você estiver ministrando algum tema de geografia urbana, por exemplo, aí citar, porque aí eu posso trazer alguma contribuição e a gente fazer alguma coisa um pouco mais interativa, sem perder de vista essa atividade que é fazer a resenha crítica do livro. Falando um pouco, até porque, como eu te falei em outros momentos, Urbana, além de ser minha praia, vamos dizer assim, eu publiquei algumas coisas. Se você tiver a oportunidade de entrar no meu currículo Lattes e ver algumas coisas que eu publiquei, tá? Isso pode vir à tona em alguma conversa da gente, tá bom? Falando um pouco mais em relação a essa questão da urbanização e a cidade corporativa, o texto de Milton Santos, assim, não é nem um grande inovador da coisa, mas é um texto que traz aí, pensando o Brasil e como eu falei, né, é como se ele lançasse assim as pontas do iceberg, aspectos para a gente pesquisar. Eu falo assim que ele não é nenhum inovador, porque tem um texto também do Harvey, que é acho que se não me falha, quando ele fala do gerencialismo ao empreendedorismo, a transformação da gestão urbana no capitalismo tardio. Aqui eu não vou saber bem a data, mas eu te passo, eu acho que ele está naquele livro lá que a gente estava trabalhando, a geopolítica do capitalismo, a produção do espaço no capitalismo, eu pego já e eu te passo a data, mas acho que é um pouco anterior, talvez se não me falha a memória, 89, tá? Mas uma coisa é certa, eu acho que Milton ele tem uma obra muito significativa e aqui ele passa, assim, vamos dizer assim, é uma publicação de 93, não é isso? E logo depois, 96, a obra magna dele, né, que é A Natureza do Espaço, ele traz aí, inclusive, alguns termos que estão aqui. Ele já vem citando, né? Por exemplo, horizontalidade, verticalidade, solidariedade orgânica, solidariedade organizacional, psicoesfera, tecnoesfera, e um vocabulário muito particular de Milton Santos. Mas eu quero destacar algumas coisas desse capítulo, que eu disse que ia falar com mais detalhe, que não era dentro daquele outro vídeo, né? A consciência política de Milton Santos, né? Porque quando ele está falando do crescimento, vamos dizer assim, da cidade, o crescimento exponencial da cidade, a preocupação com a economia, o Milton ele também tem uma preocupação com a expansão da cidadania e também, vamos dizer assim, entendida em seu desenvolvimento social, cultural e que não seja meramente um desenvolvimento econômico. Então, o que ele está falando de cidade corporativa, ele está considerando que as cidades, os espaços, eles estão sendo formados e forjados para atender uma dinâmica muitas vezes externa, e com isso, inclusive, aumenta a dívida pública. Seria interessante, inclusive, você pegar os dados que ele coloca no livro e depois olhar no portal da transparência o quanto se gasta para poder pagar a dívida pública, o quanto do nosso orçamento mensal de um país se gasta para pagar a dívida pública. E se não tivéssemos isso, o quanto a gente poderia investir em saneamento básico, por exemplo, que é um grande gargalo das cidades. Então tem algumas coisas que, inclusive nesse momento né, de efervescência política, campanha política, que são silenciadas. Né? Fala, por exemplo, de dar uma contribuição aos pobres, etc. Mas não se fala em diminuir a desigualdade. O Vilaça ele fala uma coisa interessante. Muito se fala, às vezes, em erradicar a pobreza, mas não se fala em diminuir a desigualdade. São coisas diferentes.
E aí é preciso também, assim, você encontrar os porquês disso. Por que é diferente erradicar a pobreza em relação a diminuir a desigualdade social, tá? Uma coisa importante também nesse momento é que ele cita, por exemplo, dois autores. Acho que essa citação em relação aos autores é uma coisa valiosa de a gente poder entrar em outras obras. Ele cita, por exemplo, o Florestan Fernandes, quando vai falar sobre a questão do capitalismo dependente, década de 70, por exemplo, e com isso a própria forma de organização das cidades, um novo papel do planejamento, a ideia de uma produção de um marketing citadino para poder a cidade começar até inclusive, que é o texto do David Harvey também, né, quando ele fala que as cidades elas de certa forma passam a ser gestadas como empresas, né? E a cidade que está fora disso, elas acabam perdendo parcerias e perdendo determinados tipos de investimento, etc. e tal. Então essa citação do Florestan Fernandes é uma citação importante. A citação também do Roberto Lobato Corrêa, quando ele cita que é um dos pioneiros a estudar a questão do espaço corporativo, como as grandes empresas, as grandes indústrias vão forjar uma forma de produção do espaço. Aquela passagem também em relação à questão da ideia da modernização conservadora, tá? E que com isso de certa forma, a visão de Milton Santos corrobora para a gente poder pensar, refletir de que, de um lado, a gente está tendo o aumento do consumo e que esse consumo, ele, de certa maneira, imobiliza a sociedade. Isso ele, como eu falei, algumas coisas que ele fala nesse livro, ele vai falar em outras obras, no caso da natureza do espaço, vai falar também, por exemplo, em Por uma Outra Globalização. E ele olha, né, para a modernização contemporânea, que de certa maneira é uma produção do espaço local voltado para o mercado internacional, numa forma de se inserir nessa dinâmica da produção do espaço global, vamos dizer assim, e que, paralelamente a isso, há uma ampliação da exclusão, há também o que ele vai dizer, né, que não há um acompanhamento do crescimento econômico em relação ao desenvolvimento social, não ocorre de forma paralela, equitativa, há realmente uma ampliação dos problemas e das dificuldades que as pessoas se encontram na cidade por não se inserir no processo, inclusive, de trabalho, e isso, de certa forma, mostra um problema crônico e estrutural de nossas cidades, que é a questão do desemprego. E com essa perspectiva do consumo das pessoas, o Milton ele faz uma crítica de que as pessoas estão muito preocupadas com o consumo, com a produtividade, com o aqui e o agora, e esquece a reflexão sobre a finalidade das coisas, a reflexão sobre a importância de um homem público. E é o que ele diz, né, que a classe média ela começa a ter uma certa ascensão. Por um lado, ele diz assim que a classe média não quer direitos, quer privilégios. Então, com a ampliação do consumo, ele vai dizer que a sociedade, de certa forma, fica mais imobilizada, de certa maneira, num certo sentido. Até porque a gente sabe que a mobilização, para ocorrer, ela precisa de dinheiro, de certa maneira, né? De investimento. Tudo hoje que a gente faz, de certa forma, envolve gastos, né? Então ele vai começar a colocar, né, que a produção, de certa forma, não está preocupada aí com a questão das finalidades, mas há uma mudança de mentalidade, e essa mentalidade ela é desenvolvida por mentalidade corporativista. Ele não cita, vamos dizer assim, em detalhes a questão do plano diretor, né? Mas ele cita a importância do plano diretor e traz isso em seu texto, mas ele não cita em detalhe algo que eu quero comentar aqui, que foi algumas coisas até que inclusive eu estudei na tese, mas de forma superficial, né, vamos dizer assim, que eu vou comentar, é que com o avançar, né, do crescimento urbano,
Primeiro porque o próprio planejamento urbano ele começa a existir por conta dos problemas urbanos que são oriundos da Revolução Industrial, ali ainda na Inglaterra. Então aqui no Brasil existiu diversas lutas sociais, em década de 60, alguns vão dizer que é a origem das buscas, né, por reforma urbana, década de 60, com algumas reformas, né, setoriais, e que essa luta, né, histórica, vamos dizer assim, por ter acesso à cidade, a alguns direitos citadinos, vamos dizer assim, ela culmina, né, com a vitória do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que é importante que você tenha conhecimento. O Estatuto da Cidade é pequena para ler, então é importante que uma disciplina de urbana você tenha um tempo para poder ler o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001 e que inclusive coloca como obrigatoriedade a elaboração e revisão de planos diretores para as cidades. Aí vai dizendo alguns critérios, né? Mais de 20 mil habitantes, dentro de uma região metropolitana, etc e tal. Bom, mas aí o que é que a gente tem? Né? Com esse avançar, né, do processo de urbanização, a gente tem o processo também de planejamento. E o planejamento ele nem sempre foi da mesma forma, até porque o próprio plano diretor envolve uma ideia de planejamento. E o plano diretor ele é anterior ao Estatuto da Cidade, certo? E a gente teve aí como efervescência, vamos dizer assim, o planejamento estratégico. E as cidades sendo tratadas, inclusive, como empresas. E eu peguei aqui coisas, inclusive, absurdas, né? Por exemplo, o plano diretor de Juazeiro do Norte, citando o município vizinho, que é o município do Crato, que forma uma conurbação, que é um termo, falava muito em cinco-cinho, né? Mas a nível superior também é importante a gente lembrar de alguns termos, que é quando as cidades elas começam a crescer, de certa forma, horizontalmente e se encontram, né? Aí é o processo de conurbação urbana. E ela cita o Crato, o Juazeiro do Norte citando no plano diretor o Crato como um município concorrente. Então, essa visão do empreendedorismo, de certa forma, querendo vender a cidade, aí são gastos vultuosos de propaganda, tanto que se você for examinar, um dos maiores gastos no mundo é com publicidade e propaganda. Isso aí era um dado anterior até essas redes sociais, né? E aí com essas redes sociais é que deve ter aumentado mais, né? Porque a gente vê propaganda invadindo quase tudo. E do lado disso, né, toda essa estrutura, porque um plano diretor é feito pelo governo executivo, né, pelo poder executivo, esse plano diretor, ele, de certa forma, tem uma visão de cidade e deve propor aí uma visão de cidade. E que muitas vezes esse plano diretor ele é terceirizado, é feito por empresas, e a própria forma, né, como, por exemplo, aqui, só um dado interessante para você ver como a cidade ela é vista, né, e ela é investida, vamos dizer assim, ela é vista e investida muito pensando nessa questão do lucro, né, no que tem retorno, né, na sociedade. É tanto que a tese, por exemplo, do Henri Lefebvre é essa, né, que o processo de urbanização, que de certa forma vai atingir uma dimensão planetária, a gente pode dizer que esse processo de urbanização ele ocorre numa mudança, vamos dizer assim, de perspectiva, onde a gente tem uma prioridade para o valor de troca em detrimento do valor de uso. E claro que para expor uma tese como essa deveria ter até mais tempo, mas quando ele coloca isso, o valor de uso seria, são coisas realmente importantes, vamos dizer assim, valor de uso, o pai está com um filho, é um valor de uso, não é um valor de troca. E isso se transforma em um valor de troca de que forma? Né? Eu não posso educar minha filha e eu terceirizo isso, eu terceirizo a educação, eu terceirizo alguns valores de uso e transforma em valor de troca, como foi o caso da moradia. É o que Harvey demonstra em Enigmas do Capital, quando ele fala que foi justamente essa ideia de primazia do valor de troca em detrimento do valor de uso. Então, era muito mais interessante, de vez de eu pensar na minha casa e usar minha casa e ter minha casa, eu pensar em minha casa como valor de troca.
E essa forma de pensar gerou especulação imobiliárias, bolhas enormes e estourou uma crise, né? Então, e dessa forma, né, de produção do espaço urbano, a gente poderia falar algumas coisas nesse sentido, talvez voltemos a alguma coisa nesse sentido, mas assim, aquilo que eu falei, né, que é interessante você colocar aí, por exemplo, Hermínia Maricato, né, tem um Simpurb, por exemplo, a gente trabalhar com geografia urbana é você acompanhar os eventos do Simpurb, fala de Marcelo Lopes de Souza, Jean Bitum, fala de professores aí renomados, o Eliseu, tem outros professores que trabalharam aí, a Ana Fani, a própria Hermínia Maricato, de você poder perceber como é que esse processo de produção do espaço, ele vai, de certa forma, colocando os pobres para cada vez mais uma periferia, e uma periferia não só geométrica da cidade, mas uma periferia daquelas pessoas que não têm acesso às benesses da cidade, à iluminação pública, coleta de lixo, a toda uma infraestrutura que é importante para a saúde, para a qualidade de vida. Então, a própria política, né, que Milton Santos vai tocando em temas muito fortes, a própria política, né, do BNH, do Banco Nacional de Habitação, a gente poder ver que essa política, por um lado, ela tem um certo benefício, mas de certa maneira coloca também a sociedade, dependendo das infraestruturas e como há os investimentos na cidade, algumas pessoas vão ficando de certa forma, mais distante, né, dessas infraestruturas. Porque quando se asfalta, quando passa saneamento, quando tem iluminação pública, tem toda uma infraestrutura, vamos dizer assim, de suporte que o Estado dá em uma determinada localidade, é aquilo que o Milton Santos coloca. O sítio urbano valorizado acaba com que faz com que as pessoas ou saiam daquela área por não ter o título de propriedades, sejam mesmo colocadas para outros locais, ou quando tem, mesmo assim, por ter uma valorização do terreno, acaba vendendo aquilo ali para poder ir morar em outro local, que normalmente não tem toda uma infraestrutura, inclusive como acesso a transporte, moradia perto de escola e etc. Então essa é uma forma também de colaborar um pouco mais com esse capítulo, para a gente poder pensar aí tanto as tendências, né, fechando o livro, né, pensar as tendências de urbanização do Brasil no fim do século XX, como também inaugurar o que eu chamaria de aula magna, no sentido assim de trazer mesmo uma maior contribuição, não só restrita ao livro, e a gente pensar a cidade contemporânea como um tema e pensar também isso considerando aí, fazendo uma ponte com o ensino, tá? Que eu penso ainda em gravar esse momento para você. Um abraço e até a próxima.